Existe um grande poder nas palavras. Deus resolveu nos salvar através do poder das palavras. E Deus está trazendo uma restauração em várias áreas da sua vida. Deus está trazendo aí uma bênção, uma novidade do céu na sua vida. Você tem buscado ao Senhor. Você não buscou em outro lugar. Você buscou na presença dEle. E eu quero te falar aqui o poder que carrega a palavra falada. A excelência da criação da palavra de Deus. Lá em Salmos capítulo 19, no versículo 14, diz: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Senhor, rocha minha e redentor meu. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração. O que você tem falado por esses dias? Se você não tem nada bom para dizer, é bom você ficar em silêncio. Porque o Senhor me dizia antes de entrar aqui, que tem pessoas porque não têm vigiado nas suas palavras, têm entrado em batalhas desnecessárias, têm entrado em situações desnecessárias, porque não vigiou. Mas não vigiou do quê? Não estou falando daquela palavra onde você fala algo que alguém pode usar para te prejudicar. Também, mas eu estou falando palavras de derrota. Palavras que revelam uma incredulidade. Sabe? Quando você está tendo dificuldade de crer que Deus vai fazer um milagre para aqueles que precisam. E nós estamos sempre dependendo do poder de Deus. Quando você está duvidando do cuidado de Deus por algum momento, eu quero te encorajar, fique em silêncio. Existe um poder no silêncio. Pega outro vídeo aqui no canal, eu falo sobre o poder do silêncio. 2 tipos de silêncio que transformam a sua vida. O primeiro, diante de Deus. O segundo, diante dos homens. Deus está dando sabedoria para você falar as palavras certas na hora certa. E aqui o salmista diz, ele fala que as palavras que saem dos lábios e a meditação do coração, essas duas coisas, elas estão sempre juntas. Observe, quando você recebeu sua salvação, ou como uma pessoa recebe salvação, através de falar, crer com seu coração e falar com a sua boca. Se você crê que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, com o seu coração você crê e com a sua boca você confessar, com a sua boca você falar, confessar a Jesus como seu Senhor e Salvador, será salvo. Aqui em Gênesis, no capítulo 1, você também vai ver o poder das palavras. Então, assim como você foi salvo, através de crer com o seu coração e falar com a sua boca, Deus também quer te salvar de cada situação na sua vida. O salmista muitas vezes falava de salvação, que no contexto do que ele estava falando é que Deus estava salvando ele de um grande perigo. Deus estava salvando ele em uma situação de guerra ou em uma situação de perseguição. E o salmista usa a palavra salvação. A palavra salvação no Velho Testamento muitas vezes aponta para o Messias. Na aliança que nós estamos agora, a palavra salvação, ela aponta para uma restauração completa de Deus em Cristo Jesus. Sabe, Deus ele veio para te salvar para a eternidade, mas ele também veio para nos salvar dos problemas dessa vida, dos desafios aqui dessa vida. E ele quer que a cada dia você confie nele. Ele quer que a cada dia você ande com ele, que você priorize a presença dele, porque ele tem prazer na sua prosperidade. Ele tem prazer em cuidar de você. Sabe, quando nós temos um pai aqui na terra, nós sendo maus, né? Um homem, você tem andado com Jesus, então cada dia Deus tem te levado a andar na nova natureza. A bondade de Deus está na sua vida. Mas imagina um homem que, vamos dizer, que nem conhece Deus. Ele sendo mau, ele ainda sabe dar boas coisas ao seu filho. Quanto mais o nosso Pai que está no céu dará boas coisas àqueles que o pedirem. É da vontade de Deus
que você comunique com Ele as suas necessidades. Sabe, Deus tem levantado muitas pessoas boas na terra e é muito bom. Não tem problema nenhum em, às vezes, alguém querer te ajudar, não é verdade? Mas, sobretudo, Deus, Ele quer ser a sua fonte, sua total fonte de dependência. Ele quer que você dependa dEle. Deus pode usar depois pessoas, a generosidade de Deus, o amor de Deus no coração das pessoas. Deus pode suprir para você, dando uma direção de algo que você precisa fazer, trocar um médico, ou uma direção de você fazer algo. E Deus também pode prover de uma maneira sobrenatural, porque Deus ainda faz milagres hoje. Não é verdade? Mas, sobretudo, Ele quer que você entenda. Ele quer ser a sua fonte única, sua fonte primeira de dependência. Você entende isso? E aqui em Gênesis, capítulo 1, combina com o que diz no versículo 1 de Salmos 19 que nós lemos aqui. Fica aqui que você vai entender. Nós vamos orar aqui. Se for necessário um milagre, Deus vai fazer milagre físico. Deus vai fazer aqui milagre financeiro. E Deus vai restaurar a alma de alguém aqui. Porque eu ouvi o Senhor dizendo que Deus vai tocar a alma de alguém. Tem gente aqui batalhando com pensamentos negativos, com incredulidade. Tem gente aqui que tem dificuldade de dormir. Hoje você vai deitar e vai dormir tranquilo em nome de Jesus. Eu vi uma mulher aqui. Deus acabou de me mostrar aqui agora. Uma mulher, uma moça. E você não tem conseguido dormir. O poder de Deus já está te tocando para não deixar nenhuma dúvida. E você tem dificuldade de dormir já há muito tempo. E Deus está te dando um grande livramento. Uma grande libertação. Na sua mente é como se fossem muitos pensamentos, como se fosse um emaranhado de fios. Deus vai dar clareza para você agora. Clareza na sua mente. Você vai ter uma mente tranquila em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O poder das palavras. Olha o que diz aqui em Gênesis capítulo 1. Versículo 3. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus disse, haja luz, e houve luz. No versículo 6, e disse Deus, haja expansão no meio das águas, e separação entre águas e águas. E disse Deus, aqui no final do versículo 7, diz, e apareça porção seca, e assim foi. Final de versículo 9. Versículo 11, e disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, de todo fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. Você percebeu que tudo que Deus diz acontece? Você percebeu que Deus cria o mundo através do poder das suas palavras? A palavra de Deus hoje, ela está criando uma nova realidade na tua história. Até hoje, você estava vivendo de uma maneira, da sua maneira, mas Deus está te revelando palavras agora. Deus está revelando a palavra escrita dele. A palavra de Deus, a partir de hoje, vai ser o que conduz a sua vida. A palavra de Deus vai ser a sua fonte de decisões. Como eu devo viver daqui para frente? Você vai falar, Deus, o que o Senhor diz na sua palavra? Porque nós acabamos de ler aqui, seja agradável ao Senhor as palavras dos meus lábios, a meditação do meu coração. E versículo 7 diz, a lei do Senhor é perfeita. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. E restaura a alma. Deus me dá no versículo aqui esses dias, tira a minha alma da prisão, para que eu louve o seu nome. Tem gente aqui que não consegue adorar a Deus. Sabe por quê? Porque está em uma prisão, um cativeiro de alma. Mas Deus está te livrando hoje. Deus está falando, hoje acabou. Você não vai mais se prejudicar, você não vai mais, eu vou falar, você não vai mais se cortar, você não vai mais se automutilar, nem literalmente, e também nem falando palavras negativas, nem murmuração. Deus está te livrando agora, Deus está tirando a sua alma da prisão, Deus está te abençoando, Deus está te protegendo,
Tem um anjo de Deus entrando na casa de alguém aqui agora. Em nome de Jesus. Tudo que não é de Deus já está destruído da sua vida. E Deus, ele tem te protegido. Tem um anjo dentro da sua casa. Eu vi o Senhor dizendo aqui, tem um anjo aí no território, na sua propriedade. Aqui onde é o lugar que você mora, está sendo protegido pelo anjo do Senhor. Está sendo protegido pelo anjo do Senhor. Você vai se deitar hoje, vai dormir tranquila. Você está ouvindo? Vai dormir tranquilo, em nome de Jesus. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Tem pessoas que acham que quando entra na vontade de Deus, isso vai ser chato, isso não vai ser legal, né? Mas a verdade é que Deus, ele te conhece. E não estou falando sobre religião. Eu estou falando sobre a presença de Deus na sua vida. É certo que você vai precisar se conectar em algum lugar com outras pessoas que creem. Mas não se apegue ao que você acha sobre Deus, ao que você acha sobre a reunião daqueles que acreditam em Deus, não. Mas fala, Deus, eu quero ter uma experiência real. Deus, eu quero ter uma experiência verdadeira. Eu sei que o Senhor, eu sinto a sua presença aqui agora. Eu creio no que a sua palavra está dizendo, que a sua lei é perfeita e restaura a minha alma. Que os seus preceitos são bons, que o que o Senhor fala é para me abençoar. O que o Senhor fala é que é porque é bom para mim. Eu sei disso. Então eu quero ter uma experiência pessoal com o Senhor. Está destruída agora toda experiência parecida, mas que não é de Deus, toda experiência de engano, eu paraliso agora na sua vida em nome de Jesus. Só vai acontecer com você o que é de Deus, o que é verdadeiro, em nome de Jesus. E no versículo 9, no versículo 8 ainda diz que o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Ilumina os olhos. Deus está quebrando agora toda a treva, toda a escuridão no seu entendimento. Ele está iluminando os olhos do seu entendimento para você compreender a palavra de Deus, para você compreender a vontade de Deus sobre a sua vida. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar de favos. Eu ouvi o Senhor dizendo aqui para alguém que Ele tem te chamado já por muitas vezes. Ele tem te chamado por muitas vezes para você andar com Ele, e em tudo que você for fazer a partir de hoje, Deus está te falando. Procura saber qual é a vontade do Senhor. Deus, eu não quero mais andar na minha vontade, mas a sua vontade. Você já tentou do seu jeito muitas vezes. Você já se decepcionou com as pessoas. Você já decepcionou com seus próprios planos, com seus próprios projetos. Mas Deus está falando que escondido no coração de Deus, na presença de Deus, tem plenitude de alegria. E também na presença de Deus, Ele vai revelar a missão que Ele tem na terra e aonde você se encaixa na missão que Ele tem para você. E Ele colocou um anseio dentro de você. Ele colocou um vazio dentro de você, que você não consegue compreender muito bem. A Bíblia fala que Ele colocou anseio no coração do homem, e o homem não consegue entender bem o que Ele fez. Tem um vazio aí dentro de você que não tem nada, nem ninguém que pode preencher. Tem um vazio dentro de você que é só a presença de Deus que pode preencher. E, continuando, no versículo 13, tem algo que me chama a atenção. O salmista nos dá o exemplo e ele fica preocupado se havia algo que ele estava fazendo que não agradava ao Senhor. E me lembra também de um outro momento que o salmista diz: vê se há em mim algum caminho mau, vê se há em mim alguma coisa que te desagrada e me guia pelo caminho eterno. E no versículo 11 ele fala assim:
são uma advertência para o teu servo, grande recompensa para quem os cumpre, os preceitos de Deus. Versículo 12. Quem é capaz de distinguir os próprios erros? Absolve-me das faltas que me são ocultas. Às vezes nós temos faltas que nós nem sabemos. Às vezes nós estamos cometendo algum erro que nós nem sabemos. Mas Deus é tão bom que Ele tem derramado graça, tem derramado misericórdia em nosso favor, muitas vezes até sem a gente saber. E versículo 13. Livra o teu servo de pecados também intencionais, e não permitas que me controlem. Então serei inculpável e inocente de grande pecado. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu redentor. Deus está com você nessa madrugada. Deus está com você agora, nesse exato momento que você está ouvindo. E essa aqui não só são palavras, mas o Espírito de Deus está trazendo vida nessas palavras. E essas palavras de Deus estão tocando a sua vida. Você percebeu? É porque essas palavras são Espírito e são vida. O poder de Deus agora está entrando no seu ser. Ele está tocando você agora. Ele está entrando dentro da sua casa. Ele está falando que Ele veio para restaurar você. Ele veio para que você se renda aos preceitos dEle, à vontade dEle para você. Ele tem uma vontade boa, não é uma vontade ruim. Ele tem uma vontade que vai alegrar você. Não vai ser fácil, vão ter desafios. Mas quando nós estamos com Deus, o reino de Deus, Ele está dentro de nós. Não tem nenhuma situação externa que agora pode te impedir de viver a verdadeira alegria, a verdadeira paz e a verdadeira justiça, a justiça de Deus. Eu ouvi o Senhor dizendo aqui que tem pessoas que têm procurado se preencher em tantas coisas. Mas você percebeu quando você foi para aquela festa lá? Quando você foi para aquele passeio lá? E não tem nenhum problema ir para a festa ou ir para o passeio. Mas esse tipo que você foi aí, você sabe o tipo de festa que você foi. E Deus está falando aqui com alguém. E quando você chega, põe a cabeça no travesseiro, tá pesado, né? Parece que o travesseiro chegou a afundar para baixo, né? Chegou a afundar, para baixo é óbvio, né? Chegou a afundar de tanto peso na consciência. Então, foram alguns momentos bons. Assim não é a lei de Deus, assim não é o que Deus tem para você. Porque o que Deus tem para você é o quê? É permanente, permanece para sempre. Você percebeu que quando você vive a falsa alegria, ela dura pouquinho tempo e depois aquele peso na consciência. Aí depois, o outro dia, tá mal até fisicamente. Você está ouvindo? Eu não estou falando que se você anda com Deus você não vai ter problemas. Vão ter desafios, mas a Bíblia fala que o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor os livra de todos, de todas elas. Deus está chamando você. Não se importa com a opinião do que vão achar, do que vão dizer, mas a partir de hoje, comece a ter uma vida mais, como que eu vou dizer, se importando mais com a vontade de Deus. Não só de palavras, mas peça para Deus, deixe que o Espírito Santo mude as suas atitudes e os seus pensamentos a partir de hoje. Eu te indico ler Efésios capítulo 4. A partir principalmente do versículo, talvez versículo 12 por ali, lá pelo 19 tem um versículo falando: deixem que o Espírito transforme os pensamentos e as atitudes de vocês. Tem gente que acha que quando for andar com Deus não vai conseguir, mas você tem que pedir ajuda dele, é ele que vai fazer. Se você às vezes põe a mão, você até atrapalha o processo de transformação que Deus tem com você. Lá em 2 Pedro 1:3 também fala que a glória do Senhor, ela vem para nos capacitar a viver uma vida que agrada a Ele. Em outras palavras, viver uma vida de piedade. Então, Deus está dando uma oportunidade para você. Na verdade, Ele está te chamando para você abrir mão do que é só a sua vontade e de saber que Ele tem um plano para você e que Ele quer se revelar para você como um pai. Ele quer se revelar para você como Deus, mas Ele quer também se revelar para você como um pai. Porque a paternidade te fez muita falta, né?
e você tenta preencher esses vazios de várias formas. Mas tudo que te faltou no seu Pai terreno, o seu Pai celestial, ele tem poder suficiente de preencher esses vazios. A lei do Senhor é boa e restaura a alma. Nós lemos aqui Salmo 19, versículo 7. A lei do Senhor é boa e restaura a alma. O que é a sua alma? Seus pensamentos, seus sentimentos e os seus desejos, de maneira simplificada. Em outras palavras, seu raciocínio, suas emoções e seus instintos. Deus, a partir de hoje, ele quer começar a te transformar, te aperfeiçoar em espírito, alma e corpo, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você agora tem sido tocado por essas palavras, fala assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Alguém aqui, a partir de hoje, vai ter um registro espiritual. Está nascendo de novo. Quando alguém nasce de novo, tem que fazer o registro, não é? No mundo espiritual é assim também. Deus está colocando lá, ó, justificado. E Deus está falando, a partir de hoje, vai ser diferente. A partir de hoje, é hashtag, tamo junto. Eu estou contigo. E eu quero que você, a partir de hoje, passe um tempo na minha presença, cada dia, com a minha palavra, na minha presença, porque eu vou a cada dia te ajudar, a cada dia te capacitar, a cada dia te transformar e te aperfeiçoar. E o nome de Jesus vai ser glorificado na sua vida. Agora eu quero orar por cura. Você que está aqui perseverou até agora. Eu quero orar por cura, quero orar por milagres agora, e coisas extraordinárias vão acontecer. O que você crê e fala tem grande poder. Esse salmo que nós estamos lendo aqui hoje, você nem percebeu, mas a gente foi 14 versículos aqui de Salmo 19. Esse salmo fala sobre o poder da palavra criada. Na verdade, eu não li o começo, que fala assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. O firmamento anuncia tudo que Deus fez. Os céus anunciam, os céus proclamam a glória de Deus. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela o conhecimento a outra noite. E não há linguagem nem palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai dos seus aposentos, e se alegra como um herói a percorrer o seu caminho. Precipia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada pode se esconder do seu calor. Em outras palavras, está dizendo que coisas que Deus criou, mesmo que silenciosamente, essas coisas falam. Você já parou para pensar que dia e noite é o milagre? E quem faz esse milagre é o nosso Deus. E ao redor de todo mundo existe dia e existe noite. Porque os céus estão proclamando a glória de Deus. E o firmamento estão anunciando as obras das suas mãos. Deus é poderoso. Não limita o poder de Deus na sua vida. Creia em Deus. Tenha fé em Deus, que Ele faz maravilhas, Ele faz milagres ainda nos dias de hoje. Eu ouvi o Senhor dizendo aqui que tem um milagre como se fosse, eu vi um milagre como se fosse programado. Eu via como se fosse algo já programado. E Deus está falando que o tempo é dele na sua história. Ele sabe o porquê de ter que fazer em determinada data, em determinado momento. Então, não acha que Deus não tem ouvido as suas orações. Ele é o dono do tempo. Existe um tempo de curar. Existe um tempo de construir. Existe um tempo de restaurar. Existe um tempo para a promessa de Deus se cumprir na sua vida. Você pode dizer amém? Quando você estiver com a sua fé em baixa, procura ficar em silêncio. Porque as palavras que você diz têm grande poder. Eu já ensinei sobre isso, procura aqui o poder das palavras. O poder das palavras, Daniel Júnior. E você vai ver. Eu concordo com o seu milagre. Vamos orar agora? Vamos orar por cura, vamos orar por libertação,
Vamos orar por milagres financeiros, em nome de Jesus. Pai, nós oramos agora. Nós entramos na sua presença com gratidão. Nós te agradecemos, nós te louvamos. Obrigado pelo seu amor. Eu peço que o Senhor venha agora nos cobrir com o teu sangue. Jesus, cubra-nos com o teu sangue agora. Nós estamos aqui nessa oração coletiva e nós dependemos do Senhor. Pai, eu quero orar por cada um que está aqui agora, que precisa de um milagre. Pai, aqueles que chegaram, se alguém estiver aqui embriagado, eu peço que o Senhor venha trazer sobriedade agora, em nome de Jesus. Pai, se alguém que está aqui tem sofrido com algum mal, com algum vício, eu peço que o Senhor venha trazer libertação agora, em nome de Jesus. Pai, eu oro para aqueles que estão com alguma enfermidade, mesmo que tenha sido por uma má alimentação, uma negligência, eu peço que o Senhor tenha misericórdia agora. Peço que o Senhor manifeste o seu poder para curar. Eu declaro cura agora, em nome de Jesus. Eu declaro que o seu corpo é curado agora, em nome de Jesus. Falei, eu creio. Falei, eu recebo. Eu tomo posse agora, em nome de Jesus. Pai, eu peço também que o Senhor venha liberar agora a libertação na alma, Senhor. A tua palavra tem nos dito esses dias: tira a minha alma da prisão, para que eu louve o seu nome. Tem pessoas aqui que não louvam mais de boca cheia. Tem pessoas aqui, Pai, que está difícil até falar palavras. Parece que a voz está embargada de tanta luta. E o mal se aproveitou para tentar colocar a alma dele, a alma dela em uma prisão. Mas agora, em nome de Jesus, destrua toda a fortaleza. Quebra toda a cadeia agora, todo o cadeado. Pai, cubra com teu sangue agora. Pai, aqueles que eles têm aqui uma esperança no Senhor. Ajuda cada um deles a te priorizar, andar na sua presença, Pai. Eu oro por cada um aqui que tem buscado a sua vontade. Por cada um aqui que, mesmo que não te conheça tanto, tem tido temor do Senhor. Tem tido um profundo respeito pelo Senhor. Eu peço que o Senhor venha ajudar eles a andar na sua vontade. Eu peço que o Senhor quebre agora, tira toda a escama, quebre toda a fortaleza. Libera milagres aqui agora. Libera agora do seu poder para curar, para restaurar, em nome de Jesus. Eu declaro saúde divina. Eu declaro cura, declaro libertação agora. Eu declaro um novo tempo, onde a vontade de Deus vai ser a coisa principal na tua vida. Essa é a palavra principal de hoje. A vontade de Deus deve ser a coisa principal para você. Você está ouvindo? Deus, ele tem o poder. E ele não só tem o poder, mas ele está disposto a fazer uma transformação em várias áreas na vida de alguém aqui. Mas ele está requerendo um compromisso com alguém. Ordena a tua casa. Ordena a tua casa, os seus filhos e os filhos depois dele, para que Deus faça vir sobre a tua casa, sobre a tua vida, as promessas, as bênçãos que ele já tem preparada para você. Abraão, ordena a tua casa, os seus filhos e os filhos dos seus filhos, para que o Senhor faça vir a Abraão o que ele prometeu. Tem bênçãos aí que estão estocadas, e você não vai querer chegar no céu sabendo que tinha alguma bênção aqui que você não desfrutou, ou que tinha um plano de Deus que você não viveu. É claro que isso aqui é para fazer como se fosse aqui uma parábola, mas é uma realidade. Pode ser que você esteja vivendo, deixa eu falar, pode ser que você esteja vivendo muito aquém, alguém aqui, não é todos, é alguém. Pode ser que você esteja vivendo muito aquém do que Deus planejou para você. Talvez você está vivendo longe do que Deus planejou, está vivendo muito abaixo e vive de prazeres momentâneos, ou então está se esquivando e não está querendo assumir o propósito que Deus tem na sua vida. Você pode dizer amém? Eu vi alguém aqui, nesse ano você vai fazer 23 anos. E tem algumas das palavras aqui que é para você. E Deus falou assim para mim, fala isso porque é confirmação aqui para alguém. Quando Deus revela o nome em algum caso, eu falo, né? Tem algum caso que Deus não é Deus de ficar expondo ninguém, não. Né? Algum caso raríssimo. Aí, um dia que eu der um estudo do Ministério Profético lá no nosso privado, eu vou falar. Mas aqui, Deus está falando com alguém aqui. Você
vai fazer 23 anos esse ano. Eu sei o Deus que fala na minha boca. Você que vai fazer 23 anos esse ano, vai pegar aqui esse encontro celestial. Deus está falando, ó, não se esquiva, não saia. Assume o que Deus tem com você. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. Mas se você desistir, também não é o que Deus tem com você. Pode ser pior. Você está ouvindo? Porque quando a gente entra no plano de Deus, tem favor de Deus, tem proteção de Deus, tem bênção de Deus, tem cuidado de Deus. Você pode dizer amém? É a vontade perfeita de Deus. Quando você entra na vontade permissiva, às vezes não vai ficar tão ruim assim também não. Mas só de pensar em viver a vontade permissiva, meu Deus, chega para mim, eu quero viver a perfeita vontade de Deus. É um desafio? É. Mas Deus pode te dar graça e te ajudar. Você está ouvindo? O apóstolo Paulo, naquelas alturas, eu creio que é no capítulo 3 de Filipenses, está por ali, ele fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu fiquei pensando esses dias, o apóstolo Paulo, sendo o apóstolo Paulo, tem experiências sobrenaturais, me deu a entender que ele estava falando, Deus, será que eu estou cumprindo o seu propósito como o Senhor quer? Eu pensei, se até o apóstolo Paulo pensava nisso, então está tudo bem a gente pensar também, não é verdade? Não é verdade? Mas isso aqui é um zelo que Deus tem colocado no nosso coração. E Deus está colocando esse zelo pelo seu chamado, esse zelo pela vontade de Deus na sua vida. A partir de hoje, não faça mais nada sem antes ter uma confirmação de Deus, sem antes colocar em oração, em jejum e sentir a paz de Deus no seu coração. Ah, mas o coração do homem é enganoso. Então, por isso que eu estou falando para você se consagrar. Para você tirar um tempo de consagração para Deus tocar seu coração, você ficar mais sensível à voz de Deus. Aí vem aquela paz. Às vezes Deus te dá uma visão, Deus te dá uma experiência sobrenatural, um transporte sobrenatural, alguma coisa que vai ser a confirmação que você precisa. E às vezes Ele só vai te dar um sinal da paz dEle, uma impressão. Enquanto você está em consagração, vem um pensamento, né? Deus fala. Escreve aqui, Deus fala na terra dos viventes. Você pode dizer amém? Melhor do que ouro, melhor do que prata, é a presença de Deus. É a palavra de Deus. Você pode dizer amém? Deus vai enriquecer alguém aqui. Deus vai prosperar alguém aqui. Já tem essa prosperidade para a sua vida. Mas Deus está falando, ó, melhor do que ouro, melhor do que prata, melhor do que pedra preciosa, é a minha presença. E Deus, tudo que você viveu até hoje foi para você aprender cada vez mais a valorizar a presença de Deus. Porque Ele vai fazer coisa grande aí e não é coisa pequena. E o nome de Jesus vai ser glorificado. Entra tu no querer de Deus. É a palavra que eu recebi quando era pequeno. Entra tu no querer de Deus. E Deus está falando é com você. Entra no querer de Deus. O querer de Deus é melhor do que o seu querer. E você vai ver Deus fazer coisa grande e não é coisa pequena. Assim diz o Senhor. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Estamos sempre aqui, 7h30 da manhã, 2 da tarde e 7 da noite. Essa semana nós entramos também na oração da madrugada, né? Deus nos dando graça. A partir de segunda-feira a gente pode continuar. Fala aqui se você tem sido abençoado através desse encontro da madrugada. Essa semana nós tivemos esses 5 dias aqui na madrugada, né? Mas o nosso horário fixo é 7h30 da manhã, 2 da tarde e 7 da noite. Gente, o livro tem muita graça de Deus. A gente recebeu confirmações de Deus tão sobrenaturais. Pega a live profética que eu falei, ajustando o foco e vencendo gigantes. Pega aqui. E o livro está saindo também no prdanieljunior.com.br. Se você clicar lá e o frete estiver no valor bom, já pode pegar. Se não tiver, vai sair as novas opções de frete por esses dias. E se você tem o desejo também de ofertar e participar da nossa missão aqui, para você entender melhor nossa missão, um pouquinho dessa fase da missão, veja lá, eu tive um sonho com você, pesquisa aqui no canal. Para você participar da missão com a sua oferta, investindo aqui na nossa missão, se você crê nisso, se você tem alegria sobre isso, se Deus tem falado com você, né? Principalmente se Deus tem tocado no seu coração e se sente alegria, tem as formas de ofertar também aqui na descrição. Até o nosso próximo encontro, até lá.